Olá a todos, eu sou Guilherme, sou aluno de doutorado do programa Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e, junto com a minha professora orientadora, a doutora Clarissa Stefania Teixeira, desenvolvemos um trabalho sobre os desafios que as regiões enfrentam para desenvolver os seus respectivos ecossistemas de inovação. A agenda da apresentação ela conta com uma breve introdução, a explicitação dos métodos utilizados, quais foram os resultados, uma síntese desses resultados, desses desafios e uma breve conclusão. Então, nós consideramos, e a pesquisa parte deste pressuposto, que as regiões são locais fundamentais de produção e inovação. É o locus, onde está estabelecido todo o conhecimento e onde as interações humanas ocorrem e a infraestrutura está presente. Então, dentro dessa perspectiva de território das cidades, das regiões, um ecossistema de inovação altamente desenvolvido, maduro, possibilita transformar todo o conhecimento que é gerado, ou grande parte desse conhecimento que é gerado, principalmente nas academias, nas ICTs, nos institutos de pesquisa, em inovação, em algo que gere valor para o mercado. Esses ecossistemas, então, além de ter essa capacidade de transformar esse conhecimento em inovação, eles fornecem uma estrutura e uma infraestrutura necessária para permitir o empreendedorismo inovador em uma região. Então, ele fornece uns habitats de inovação, que são as incubadoras, as pré-incubadoras, aceleradoras, ambientes makers, living labs, todo esse arcabouço de infraestrutura e de ambientes inovadores dentro de uma cidade ou mesmo de uma região maior. Além de fornecer essa infraestrutura e esse ambiente altamente inovador, o ecossistema de inovação também tem a capacidade de influenciar positivamente a cultura empreendedora, para assumir riscos, para inovar. Então, em um ecossistema maduro, você já tem um incentivo maior e uma cultura maior para as pessoas empreenderem, intraempreenderem e criarem soluções e ideias para resolver problemas reais. Então, o ecossistema de inovação também atua por meio de diversas ações, eventos e tudo mais, dentro deste ecossistema, nessa questão e nessa influência de produzir uma cultura empreendedora e inovadora dentro deste locus, dentro do território. E fortalece, portanto, principalmente a partir da utilização de instrumentos como os habitats de inovação, a existência de um ambiente tecnológico e comercial incerto, a propensão das startups, das empresas que estão nascentes, errarem menos e acertarem e terem mais sucesso dentro desta grande incerteza e desses altos riscos envolvidos. Então, falando um pouco aqui da base conceitual que o trabalho está amparado, o ecossistema de inovação ele é compreendido, então, na pesquisa, como um conjunto em evolução de atores, atividades e artefatos, instituições e suas relações, essas relações podem ser complementares e substitutas, que são importantes para o desempenho inovador de um ator ou de uma população de atores. No contexto regional, no contexto das cidades, nós estamos falando de uma população de atores. Universidades, atores públicos, atores de fomento, a própria sociedade civil, as empresas, o agente econômico da sociedade, intermediários, os habitats de inovação, todos esses atores que de alguma forma estão engajados com a inovação e contribuem com sua atuação nesse processo. Então, o ecossistema de inovação é entendido como a interação e a existência de um ambiente, desses atores que evoluem suas ações, seus artefatos e suas relações. Se dão esse território. Então, dadas as perspectivas da importância dos ecossistemas de inovação na literatura científica e mesmo na prática, muitas cidades e regiões elas buscam desenvolver seus ecossistemas regionais de inovação para beneficiarem de todo esse resultado que é propiciado a partir da existência de um ecossistema maduro e da colaboração desses atores. Mesmo
que se tenha, né, essa vontade e esse planejamento, muitos projetos falham, né, e muitos projetos falharam ao longo das décadas em tentar se estabelecer e orquestrar um ecossistema de inovação. Por isso, esse trabalho tem como grande objetivo entender quais são esses desafios, né, o que leva essas cidades e essas regiões a não conseguirem estabelecer um ecossistema proposto. Portanto, o objetivo geral deste trabalho é descrever os principais desafios enfrentados por cidades e regiões para desenvolver seus respectivos ecossistemas de inovação. O método utilizado para alcançar, né, o objetivo geral, para responder o objetivo geral, foi a realização de uma revisão integrativa da literatura. Então, as respostas elas foram buscadas por meio de estudos já publicados com práticas, sugestões e definições dos desafios que cada cidade, cada região compreendida nesses estudos da literatura demonstraram, né? Então, as bases de dados estudadas e utilizadas para a recuperação dos artigos foram Scopus, Web of Science, Science Direct CL. Então, grandes bases de dados que contemplam um grande número de trabalhos na área. É uma base brasileira. E depois teve todo o processo, né, de seleção dos artigos, de filtros de inclusão, de exclusão. Então, uma revisão bem fechada, e depois a leitura dos artigos, dos resumos das palavras-chave, então foram encontrados 3 estudos, né, que contribuíram com o tema, com descrição de desafios e desses projetos para ecossistemas de inovação. A partir desses estudos, desses 3 estudos que foram recuperados da literatura, foi realizada uma síntese, né, uma síntese desse conteúdo, e uma matriz de síntese onde foram elencados 37 itens, 37 desafios, e estes desafios foram basicamente divididos em 5 categorias, né? Corresponderam então a 5 categorias principais, que envolvem a questão da orquestração, ou seja, toda a governança e a coordenação das ações do ecossistema de inovação, a questão do ambiente, ou seja, se o ambiente deste ecossistema de inovação é um ambiente favorável, colaborativo, confiável, a relação a fomento e estruturas legais, ou seja, o dinheiro que é disponível para os atores do ecossistema de inovação e quais são as estruturas e as leis e as isenções fiscais existentes, a infraestrutura existente aí, por meio de diversos equipamentos do ecossistema de inovação e, né, o grande catalisador desse movimento, né, a grande massa crítica, que são os talentos que são necessários, né, para se produzir inovação dentro destes ecossistemas. Então, fazendo uma síntese geral desses resultados, né, trazendo aqui alguns itens de cada categoria, dentro da questão da orquestração foram elencados desafios tais quais: gerir um ecossistema de inovação sem conhecê-lo, né, estabelecendo, portanto, uma governança inadequada dos processos, das colaborações entre os atores, tentativas muitas vezes de imitar ecossistemas de sucesso, né, sendo o Vale do Silício aí o grande pai desses ecossistemas, né, mas que muitas vezes há uma distância muito longe para essa realidade que acontece dentro do Vale do Silício. Então, muitas vezes isso resultou em inúmeras falhas, uma integração insuficiente no nível global. Então, ecossistemas muitas vezes que operam apenas no nível local não conseguem se desenvolver além de suas fronteiras regionais. Dificuldade em encontrar informações sobre os atores. Então, isso implica muito na questão da governança e em gerir o ecossistema sem conhecer, são temas correlatos. Iniciativas estáticas pontuais, sem resultados e ações mais efetivas. Medo de perder autonomia para cidades maiores, aquelas cidades menores muitas vezes não quiseram colaborar com cidades maiores por esta questão. A existência de projetos artificiais apenas para acessar recursos, editais de fomento, sem ter realmente uma proatividade dentro desse sentido. Atores convidados para participarem do ecossistema apenas por terem cargos importantes e por não contribuírem de forma efetiva com os projetos do ecossistema. Falta de informação, então, disponível tanto para os atores do ecossistema como para a sociedade em geral. Existência, por exemplo, de operações não coordenadas, falta de visão clara dos atores sobre o trabalho a ser desenvolvido, ausência de interação, articulação, colaboração, contato e comunicação entre os atores,
subestimação das dificuldades e o tempo para atingir o nível de maturidade necessário. Na questão do ambiente, então, foram verificados desafios quanto à existência de uma mentalidade local inadequada, não colaborativa, principalmente de fazer sozinho, falta de preparação dos atores, falta de interesse, de engajamento desses atores e de habilidades também para conseguirem atuar dentro desses ecossistemas de inovação, falta de motivação, a existência de uma cultura fraca para a inovação, mecanismos restritos de transferência de tecnologia, falta de interesse no desenvolvimento de tecnologias inovadoras, muitas vezes apenas fazendo inovações imitativas, ausências de mentores e de pessoas que pudessem apoiar os empreendedores nascentes ou quem quer tirar sua ideia do papel, capacidades administrativas e profissionais limitadas e a presença de um setor empresarial fragmentado. Sobre os talentos, a existência de baixa diversidade intelectual, formações mais tradicionais, uma baixa diversidade nesse sentido de formações e habilidades, uma educação empreendedora limitada, poucos projetos inovadores e tecnológicos atraentes para os investidores, ou seja, a falta de demanda para quem quer fomentar e quem quer investir nesses tipos de empreendimentos, e ausências também, muitas vezes, de redes acadêmicas. Sobre a infraestrutura, uma infraestrutura insuficiente ou sem atratividade, falta de suporte entre a pesquisa e o mercado, ou seja, há um gap identificado entre o que é realizado na academia e entre o que é produzido no mercado, na existência de tempos diferentes para os dois, a existência de instituições fracas e a ausência de intermediários, ou seja, além da tríplice hélice, a universidade, as empresas e o governo, intermediários que fazem a interlocução entre estes atores, estes grandes atores, desde serviços de profissionais que apoiam o ecossistema até outros intermediários que atuam nesta relação. Quanto aos recursos financeiros e estruturas legais, falta de um apoio legislativo especializado, às vezes as políticas gerais não são adequadas para o ecossistema, falta de experiência com mecanismos de financiamento, então muitas vezes não consegue nem se acessar esses recursos porque não se tem conhecimento sobre o funcionamento de editais e de financiamentos, financiamento público e privado subdesenvolvido, estruturas legais jurídicas inadequadas e ausência de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Além disso, foram verificadas e existem dificuldades específicas para economias emergentes e periféricas. Dentro destas economias, alguns desafios são mais intrínsecos a esse tipo de ambiente. Então, a existência de um número muito pequeno de rede de intermediários, muitas vezes se tem a presença apenas da universidade fazendo pesquisa, falta uma relação melhor com o mercado, e da universidade exercendo o seu terceiro papel, falta de estrutura institucional e de inovação, então as instituições ainda são fracas, não são suficientemente atuantes, iniciativas fragmentadas e pontuais, isoladas, novamente a pouca experiência em acessar recursos de financiamento, existência de laços fracos entre os atores, falta de uma identidade, de uma especialização regional, em se definir no que aquela cidade vai ser boa, e apenas proximidades com centros desenvolvidos. Como conclusão, então, verifica-se que muitas falhas podem ser corrigidas com ações de curto prazo e sem necessidade de investimentos, isso é interessante, a partir de uma orquestração mais efetiva, pode-se estabelecer uma colaboração mais interessante, se utilizando melhor dos recursos regionais existentes, e a falta de informação e conhecimento dos atores também são exemplos desse processo. No entanto, os processos envolvem maiores investimentos e maiores custos, como a formação de talentos numa região. Fica explícito que o transbordamento de conhecimento entre cidades próximas não é o suficiente. Não basta estar próximo de uma cidade desenvolvida, você precisa se desenvolver também. Esses problemas de longo prazo se agravam em economias emergentes, como foi verificado, muito em conta de uma infraestrutura inadequada e de um ambiente político pouco favorável e sem instituições fortes de apoio. Muito obrigado. Esta foi minha apresentação do trabalho realizado. Fico à disposição. Essas são as redes sociais do grupo de pesquisa e meu e-mail pessoal. Até!